Eu quero convidar você a abrir Atos, capítulo 20. Nosso texto, que a gente leu em todas as ministrações. Atos dos Apóstolos, do capítulo 20. Eu fiquei pensando sobre o que ministrar hoje, orando e meditando. E me chamou a atenção algo assim que eu queria compartilhar. Que eu quero trazer um pouco com vocês o contexto do que aconteceu, Porque a gente sempre fala do versículo, mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Isso é uma citação de Paulo, referenciando Cristo, falando sobre Jesus. Ele lembra as palavras do Senhor Jesus, e ele fala, mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. E hoje eu quero falar um pouco sobre a vida de Paulo, porque é ele quem está citando isso. E por que ele cita isso? E eu comecei a pesquisar o contexto, eu fui atrás da história, eu fui pegar o que vem antes, por que Paulo falou isso? E hoje a gente vai entender, porque esse versículo que a gente tanto cita é a finalização de uma história. E a gente precisa entender o que aconteceu para Paulo falar isso. E é muito interessante, porque Atos capítulo 20, eu vou ler a partir do 17, só para você pegar um pouco o contexto. Paulo, ele está finalizando a sua terceira viagem missionária. Paulo está no fim da sua terceira viagem missionária. E nessa terceira viagem, agora ele está com o propósito de ir até Jerusalém. Ele quer voltar, a tempo de participar da festa de Pentecostes. Ele está voltando. Então, nesse regresso, Paulo está passando por várias cidades pelos quais ele já tinha passado antes, estabelecido igrejas, feito discípulos, e agora ele está voltando a essas cidades e fortalecendo a liderança de cada cidade. E Paulo, quando ele está em Mileto, que é onde eu vou começar a ler, ele decide chamar a liderança da igreja de Éfeso, os presbíteros, e ele manda chamar e diz assim, venham ter comigo aqui, porque eu quero conversar com vocês, antes de eu partir. E o apóstolo Paulo, ele chama essa liderança, e aqui, nesses versículos que eu vou ler com vocês, é esse o contexto do que está acontecendo, para você entender. Paulo está com a liderança da igreja de Éfeso, liberando a eles uma última mensagem, porque ele não voltaria mais a ver aqueles irmãos. Ele mesmo fala no discurso. Ele fala assim, essa vai ser a última vez que vocês vão me ver pessoalmente. Então ele está se despedindo dos irmãos. Ele está fazendo uma mensagem de despedida a esses líderes. E ele está aqui compartilhando essa mensagem. Então me acompanhe, por favor, esses versículos, Atos capítulo 20, a partir do 17, vamos até o 35. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja, ou à liderança, que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor, com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera.
Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora, eu sei que todos vocês em cujo meio passei, pregando o reino de Deus, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico, diante de vocês, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou, como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, ao qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus, e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los, e de dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, hoje de meio-dia eu confesso que quando eu estava lendo esse texto, eu chorei copiosamente. Eu chorei demais, assim, eu lendo a Bíblia. Eu não sei se você chora quando lê a Bíblia, mas eu choro. Eu chorei demais porque eu fui confrontado por Deus. Porque, irmãos, a vida desse homem é uma vida que inspira. Paulo é um apóstolo que nos inspira. Porque pensa num homem que se entregou. Pensa numa pessoa que se doou, que deu a sua vida em prol do Evangelho. Nós vemos o apóstolo Paulo falando, nesse contexto, com esses líderes. Ele está dizendo: olha, a nenhum de vocês eu pedi dinheiro, a nenhum de vocês eu pedi prata, pedi ouro. Eu mesmo trabalhei e sustentei a mim mesmo, e dei sustento aos que trabalhavam comigo, e ainda socorri os necessitados. Isso é ser generoso ou não é, irmão? Eu mesmo, Paulo dizendo, eu doei a minha vida para que vocês pudessem crescer e avançar. Nós vemos essa importância, irmãos, de nós termos um coração generoso. A generosidade não se resume apenas a dar um presente. Esse é um ato simbólico, é um ato profético. Mas a generosidade vai além. Muito mais do que dar um presente nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo está nos chamando a uma entrega ainda maior. Se você está disposto a isso. Porque o que nós vemos aqui na vida de Paulo é um homem que se gastou, presta atenção nisso, um homem que se gastou e se deixou gastar pelo reino. Abra comigo, 2 Coríntios 12, capítulo 12, o versículo 14 e o 15, olha o que Paulo fala. O título da minha mensagem é, na verdade, até esqueci de falar, uma vida marcada pela generosidade. Agora voltando o texto, 2 Coríntios capítulo 12, do 14 ao 15. Paulo está dizendo assim aos irmãos da igreja aos Coríntios: eis que pela 3ª vez estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos.
eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar. Irmãos, muitas vezes vai chegando o final do ano e às vezes as pessoas começam até de certa forma a murmurar: estou cansado, fiz muita coisa, trabalhei demais. E tudo certo, realmente, eu creio que foi assim. Mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos entendendo aquilo que o pastor Eduardo ministrou semana passada, o evangelho da generosidade. Não estamos dispostos a nos deixar gastar. Não estamos dispostos a caminhar uma segunda milha. Não estamos dispostos a ir um pouco além. Muitas vezes Jesus ensina, irmãos, que aquela pessoa que só faz o que lhe é pedido é um servo inútil. O próprio Jesus fala isso. Se você só faz aquilo que te manda, o que te é pedido, Jesus compara essa pessoa a mim, qualquer um de nós, a um servo inútil. Porque qual que é a expectativa do Senhor sobre nós? Que você vá além. Que você não faça apenas o que pedem para você, mas que você realmente tenha um coração tão disponível, tão disposto, que você se entrega, que você se deixa gastar. Mas não por causa das pessoas, mas por causa de Jesus. Você percebe que Paulo, ele tem a mentalidade correta, né? Ele está explicando, não são os filhos que entesouram para os pais. Mas quem é que se sacrifica? Não são os pais? Quem que deve se sacrificar em prol dos filhos? É o pai? É a mãe? Você que tem o teu bebê, você que tem, eu também tenho, né? 2 crianças, 2 bebês em casa, um recém-nascido. Eu vejo lá em casa a minha esposa, o trabalho que ela tem, né? Muitas vezes elas madrugadas, e as mães sabem aí, né? Tem que dar mamar, tem que levantar, choram, e é cólica, e é fralda que tem que trocar, né, mães? E os pais ali também tem que participar, tem que ajudar, estão ali presente, né? O pai ali trabalhando, né, dando provisão, presente em casa, cuidando da família. E tudo isso, irmãos, toda essa vida na família, muitos não querem viver, porque realmente é desgastante, irmão. Cansa. Cansa ou não cansa? Ei, pais, cansa ou não cansa? Cansa, eu sei que cansa. É por isso que a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem. Mas você está ali investindo na vida de alguém, você está se doando, você está entregando a tua vida, as tuas horas, o teu dia, a tua noite, o teu horário de sono, você está se entregando em favor de alguém, você está se deixando gastar. Quem está entendendo isso? Que isso é se deixar gastar, irmão. Você está se deixando gastar por amor a essa criança tão maravilhosa, a esse filho tão maravilhoso. Porque ele vai crescer, e a nossa expectativa como pais é que ele vai crescer, vai ser saudável, vai se desenvolver. Daqui a pouco ele já está grande, está forte, dando alegria para a gente. E essa é a expectativa de todo pai e de toda mãe. Nenhum pai ou uma mãe investe no filho querendo que ele seja uma desgraça na vida, né? Não é assim. Todos nós como pais investimos na vida dos nossos filhos porque queremos ver eles ser abençoados. Isso, irmão, é uma generosidade. É isso que Paulo está falando. Eu me deixarei gastar. Pode me usar. Pode me usar. Eu estou aqui para isso. Líderes que se formaram agora, aprendam. Se deixem gastar. Líderes, Edmilton, Lohane, meus discípulos, se deixem gastar. Se deixem gastar.
Nós vemos, irmãos, que isso é algo tão poderoso. E a gente pode fazer algumas perguntas para nós mesmos. Eu queria fazer algumas perguntas, que você refletisse. Baseado no texto que nós lemos, nós podemos perguntar a nós mesmos, pense nisso. Estamos servindo ao Senhor com toda a humildade? Estamos servindo ao Senhor com as nossas lágrimas? Você chora pelos teus filhos e filhas espirituais? Você chora pela salvação da tua família? Você chora, você derrama lágrimas? Paulo fala, noite e dia, tenho derramado as minhas lágrimas por vocês. Você tem derramado lágrimas pelos perdidos? Você está suportando as provações que você está passando hoje com perseverança? Ou você já está pensando em desistir na primeira prova que você está passando? Você está ensinando e discipulando pessoas em tudo aquilo que é proveitoso para o crescimento espiritual delas? Paulo diz, em tudo aquilo que for proveitoso para vocês, eu ensinei. Paulo não abriu mão de ensinar absolutamente nada. Ele ensinou tudo. O que for útil, eu vou te ensinar. Estamos ensinando e discipulando pessoas com tudo aquilo que é proveitoso? E agora, a marca maior de alguém que se entregou está nos versículos 22 e 24 do capítulo 20 de Atos. Eu quero ler com você de novo esse versículo. Atos 20, 22 e 24. Diz assim: E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Uma pergunta que eu faço: você está disposto a morrer e dar a sua vida pelo Evangelho? Essa é a maior marca de generosidade que pode existir na vida de alguém. Alguém que está disposto a dar a própria vida. A própria vida. Não tem algo mais valioso do que a própria vida? Diga para mim se tem algo que vale mais do que a tua vida. Alguém me cita alguma coisa? Alguém? Existe algo que vale mais do que a tua vida? Sim ou não? A tua vida, irmão, né? O que você daria em troca da tua alma? Né? Não tem dinheiro. Então, quando você dá a tua vida, você está dando aquilo que é mais valioso, aquilo que mais vale. Quando você está cuidando de alguém, quando você está discipulando alguém, quando você está abrindo a tua casa para que pessoas sejam cuidadas, quando você está lá no GC, quando você está servindo aqui na igreja, trabalhando de alguma forma, irmão, você está deixando se gastar a tua própria vida. Olha, eu estou me doando, eu estou dando a mim mesmo pelo reino. Não tem algo maior que isso, irmão. Paulo está dizendo que ele não considera a sua vida como preciosa. E sabe qual é o problema da nossa geração? E eu me incluo nisso também. O problema nosso é que nós nos consideramos muito preciosos. Paulo está dizendo, eu não considero a minha vida como preciosa. Eu tenho um objetivo e um propósito: cumprir o meu ministério e aquilo que o Senhor Jesus me entregou. É isso que eu quero viver, é isso que eu quero fazer. E em nada considero a minha vida preciosa, desde que eu cumpra aquilo que o Senhor me entregou. Sabe qual é o nosso problema? Nós nos consideramos preciosos demais. Por isso a gente não está disposto a entregar a própria vida. Por isso a gente não está disposto a nos doar mais. Porque a gente diz assim, eu já trabalho bastante, eu já faço muita coisa, para que eu vou, né? Muitas pessoas usam essa fala para justificar algo que na verdade ela está querendo dizer assim, não, eu tenho mais coisa para fazer, o ministério que Deus me deu, né? Se der eu faço, se der eu faço, se eu puder eu cumpro, no tempinho hábil que eu tenho, né? E às vezes fica ali, preservando a nossa vida. Só que a gente tem que cuidar com uma coisa, Jesus já advertiu, em Marcos capítulo 8,
Jesus já advertiu que aquele que quiser ganhar a sua vida, esse vai perder. Marcos capítulo 8. Jesus está dizendo assim, no versículo 31. Então Jesus começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Você percebe que nos dois textos que eu li, está falando sobre sofrimento. Jesus está dizendo, eu vou sofrer. Paulo está dizendo, o Espírito Santo me afirma que de cidade em cidade estão me esperando prisões e sofrimentos. Se o Espírito Santo te desse uma palavra dessa, você continuaria com o teu ministério? Se o Espírito Santo te afirmasse que ao sair daqui você iria morrer lá embaixo, com alguém apontando uma arma na tua cabeça e dizendo assim, negue a Cristo, o que você, você ia se considerar a sua vida preciosa? Ou você iria se entregar? Não, não importa, eu vou. Mesmo que me matem, eu vou continuar. Jesus está falando sobre sofrimentos e prisões. Jesus está falando sobre dificuldades, irmãos, que a gente passa na vida e no ministério. E o que acontece conosco? Por que a gente não avança mais como igreja? Porque nós estamos buscando apenas sucesso. E não estamos muitas vezes pregando sobre sofrimentos e prisões que vão aguardar cada um de nós. E o que isso tem a ver com a generosidade, irmão? Se você não está disposto a dar a sua vida, se você não está disposto a se entregar pelo Evangelho, você nunca vai entender o que é generosidade de fato. Se você não está disposto a dar a sua vida por Jesus, você nunca vai entender o que é generosidade. Porque generosidade não se resume a dar um presente. É bênção, é maravilhoso, mas que nessa noite você entenda que o Espírito Santo está te falando, eu quero que você me entregue a tua vida por completo. Se você, usar essa expressão assim, fosse presentear a Deus, o que é que você daria para Ele hoje à noite? Se você fosse presentear a Deus, o que é que você entregaria para Ele nessa noite? O que é que você tem para entregar para Ele nessa noite? Vou presentear o meu Senhor. O que é que você dá? Dê o que você tem de mais valioso. Entregue a tua própria vida. Pare de reter aquilo que você deveria dar. Sabia que às vezes a gente fala só de finança nisso, né? Mas isso tem a ver também com nós mesmos. Reter, às vezes nós estamos retendo nós mesmos. Nós não estamos nos dando. E isso se torna em pura perda. Porque aquele que quer ganhar, perde. Se você retém a tua vida, você vai perder. Se você está retendo a tua vida, você perde ela. Olha o que Jesus está falando. No versículo, eu parei, fui lendo, né? Sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os discípulos, repreendeu a Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Deixa eu te perguntar, você quer ganhar ou você quer nessa noite perder? Sabe, às vezes a gente tem o culto da vitória, mas talvez essa seja a noite, o culto de você perder. O culto da perda. Essa palavra ela nos incomoda, né? Perder. Porque o homem não gosta de perder. A gente sempre quer tirar vantagem. A gente sempre quer ganhar. Não foi o que aconteceu quando eu preguei sobre a Ananias e Safira? O casal que quis tirar vantagem de uma oferta. Deus foi lá e repreendeu e matou os dois. Perderam. Agora eu te pergunto, você quer ganhar quer ganhar para perder? Ou quer perder para ganhar? Não tente salvar a sua vida. Entregue ela. Deixa eu dizer, você não tem competência de cuidar dela. Existe um Senhor que sabe cuidar bem de você. Se você acha, eu sei cuidar de mim,
não. Eu olho nos olhos de cada um de vocês e digo, não. Vocês não sabem, e nem eu sei. Só há um Deus que sabe cuidar de mim. E é a Ele que eu digo, Senhor, toma a minha vida, porque eu sei que Tu és o Senhor, e Tu vai cuidar bem dela. Isso, amados, é algo que tem que arder no nosso coração. Porque talvez essa mensagem, ela vem de encontro a muitos de vocês que estão tentando salvar a vida. Que estão tentando, de alguma forma, não perder. E estão ali se segurando e retendo. Mas, irmãos, o ano 2025 está acabando, sim. Mas você não precisa esperar 2026 para fazer algo novo nessa noite. Você pode nessa noite decidir entregar ao Senhor Jesus aquilo que é mais precioso, que é o teu coração, que é a tua vida. E parar de tentar ter o controle de tudo. E parar de tentar ter o controle de todas as coisas. Entregue nas mãos do Senhor. Deixa Ele cuidar de você. E às vezes a gente pensa assim, o apóstolo Paulo, ele não considerava a sua vida preciosa. Perdão. Quando ele foi para Jerusalém, ele parou na casa de Filipe, e lá um profeta veio até ele, um profeta chamado Ágapo, e ele disse assim, e esse profeta, olha, ele pegou o cinto, né, amarrou as mãos, amarrou os pés de Paulo, e vão dizer assim, isso farão ao homem que é dono desse cinto. Aí estava lá todos os discípulos ali, né, e todo mundo tentou constranger Paulo. Isso está lá em Atos 21, do 10 ao 14, para citação. E aí todo mundo, não vá para Jerusalém, não vá porque eles vão te prender, eles vão te matar, Paulo, não vá. E Paulo diz assim para esses irmãos, para esses discípulos, por que vocês estão tentando me constranger a não ir? Eu estou disposto não apenas a ser preso, mas a morrer por causa do Evangelho. Em nada considero a minha vida como preciosa, em nada considero a minha vida como preciosa. Pode tomar minha vida, pode me gastar, usa a minha vida, entregue-se ao Senhor, seja alguém que se doa e generoso para o reino. Para de reter aquilo que você deveria dar. O Espírito Santo já está te pedindo, seja meu por completo, mas você não se entrega. Dá a tua vida toda para mim. A gente fica entregando partes para o Senhor Jesus, e não é assim. Se entrega de uma vez. Pare de resistir ao Espírito Santo. Pare de tentar achar um caminho melhor. Você não vai encontrar. Não tem caminho melhor. O caminho excelente é o caminho do Evangelho. Ou você anda no Evangelho, ou você anda negando a si mesmo, ou você anda se renunciando, ou você vai perder a sua vida. Você não vai salvá-lo. Você não vai salvá-la. Nós como igreja nessa noite, nós como irmãos nessa noite, essa palavra ela me confrontou, porque muitas vezes eu olho para mim mesmo e penso, eu não faço 1% do que Paulo viveu. Paulo, ele tirava do seu próprio bolso as viagens que ele fazia. Paulo pagava de si mesmo, ele mesmo se mantinha na missão e sustentava todo mundo com o trabalho dele, e ainda socorria os necessitados, e não murmurava, não reclamava. Muitas vezes, mas é uma dificuldade, irmão. É uma dificuldade que a gente hoje está enfrentando, em ver as pessoas se entregarem e se doarem. Assim como a igreja da Macedônia, que Paulo mesmo testemunha, a expressão da generosidade deles, que aqueles que não tinham dinheiro, a Bíblia diz, eles deram-se a si mesmos. Eles dizem, eu não tenho nada para dar, pastor Elton, eu não tenho dinheiro, pastor, para ajudar, mas pastor, eu estou aqui, usa a minha vida, me gasta. Eu não tenho recursos financeiros,
eu não consigo, eu estou um pouco apertado, mas pode me usar. Tem alguém aqui que está entendendo isso aqui? Tem alguém? Irmãos, algo precisa mudar em nós. Em nada me considero como precioso. Você se considera precioso demais? A tua vida é muito preciosa para você? Responda para você, a tua vida é muito preciosa para você? Não, a minha vida ninguém mexe. Na minha vida ninguém toca. Cuida, irmão, você está indo para o lugar errado. Jesus fala, quer tentar salvar, vai perder. Agora você quer salvar a tua vida? Decida nessa noite, Jesus está falando isso. Me entregue ela. Dê o teu coração para mim. Dê o teu coração e se entrega. Paulo, irmãos, como a gente está falando aqui, às vezes a gente pensa assim, puxa, como um apóstolo que se entregou tanto, doou tanto, talvez você pense assim, ele terminou a vida dele cheio de honrarias, né? Às vezes você pode... Acabou a bateria. A gente pode pensar assim, puxa, como é que esse homem terminou a vida dele? Às vezes cheio de honraria, cheio de aplausos, cheio de honra. Mas eu quero te mostrar como esse homem terminou a vida dele. Como ele terminou a vida dele. Porque eu quero mostrar isso porque a Bíblia ela é muito honesta em tudo. Porque às vezes a gente tem um pensamento de que, não, se eu me doar a minha vida no final, Deus vai me honrar, né? E Deus honra. Mas sabia que Paulo terminou o ministério dele sozinho? Esse homem que ajudou tantas pessoas. Esse homem que trouxe a palavra e o evangelho de Deus a tantas pessoas. Ele terminou a vida dele preso numa masmorra, acorrentado, com poucas vestimentas. A Bíblia fala que ele passava frio. Tanto é que ele pede, traga uma capa. Ele estava com frio. Traga os meus livros. Paulo terminou a vida dele com muitos dos seus discípulos o abandonando. Abra comigo 2 Timóteo. Eu quero terminar aqui e fazer uma conclusão aqui com vocês. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 diz assim: quanto a mim, essa é a última carta do apóstolo Paulo em vida. 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo em vida. Paulo já sabe que vai morrer, ele já tem consciência disso. Por isso ele está dizendo assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido, a oferta, a vida de oferta, eu estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Ele está dizendo, acabou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus aqui? Há uma coroa que está te esperando, meu irmão. Você sabia? Você vai ser coroado. Você vai ser coroado. Você vai ser coroado. Irmãos, é por isso que Paulo vivia. Por uma recompensa que não se resume a essa terra. Se você está vivendo só por uma recompensa terrena, irmão, Jesus já fala, você vai ter o que você quer e vai acabar. Se você vive por uma recompensa terrena, você vai até receber uma recompensa terrena, mas vai acabar aqui. Mas se você quer algo maior, existe um dia, que é chamado o dia das recompensas. Naquele dia, o Senhor vai olhar nos olhos de cada um de nós, e vai dizer, servo bom, servo fiel, entra na alegria do teu Senhor.
recebe uma coroa. Eu quero, o próprio rei vai te coroar. O próprio rei vai colocar uma coroa em você. Mesmo que Paulo terminou a sua vida e o seu ministério, olha o que ele diz lá no versículo 16 desse capítulo que eu li. Na minha primeira defesa, Paulo estava preso e ele foi levado ao tribunal. Ele está testemunhando, escrevendo para Timóteo, seu discípulo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Ele estava lá sozinho. Mas o Senhor, olha o que ele vai dizer. Que isto não lhe seja posto em conta. Ele não guardou mágoa de ninguém, irmãos. Que isto não seja posto em conta. Muitas vezes, a gente pode ser até abandonado em alguns momentos. Mas a gente tem que ser que nem Paulo. Perdoe. Que isso não seja posto em conta. Ele diz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. Até na prisão, Paulo se importava em pregar o Evangelho. Irmão, não guarde mágoa de ninguém. Se nessa noite no culto da generosidade, a Bíblia diz, antes de você entregar a oferta, vai ter com o teu irmão. Antes de você dar um presente a qualquer pessoa, não vá antes. Se você tem algo para resolver com alguém, antes de você dar, deixa ali na tua cadeirinha, procure a pessoa e se reconcilie com ela. Mais do que dar o presente, faça nessa noite uma reconciliação com os teus irmãos. Depois você pode entregar. Não saia daqui com o coração machucado, ferido. Se às vezes há alguma coisa nesse ano que passou, você foi ferido às vezes, mas às vezes você não admite, mas você está ferido. Você está machucado, mas você fica lá no orgulho. Não, está tudo bem, está tudo bem. Reconheça isso. E vamos se resolver. Vamos andar em paz. Vamos pedir perdão. Vamos deixar o orgulho de lado. Vamos zerar tudo, né? Vamos zerar as coisas. Irmãos, é isso que é generosidade. Paulo, quando ele acaba a sua vida, termina a sua vida, ele está lá sozinho, abandonado, mas o Senhor está lá com ele. E sabe qual que é a perspectiva de alguém que se deixa gastar? É alguém que termina a sua vida sem ter mais nada. Paulo se esvaziou, entregou tudo que tinha em vida. E quando ele morreu, ele não levou nada consigo. Tudo que ele tinha, ele entregou. Ele deu. Ele terminou completamente vazio. Ele se esvaziou, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que quando veio à terra, se esvaziou, tomando a forma de servo.